gente, aqui para mais um vídeo. A gente vai falar agora da submissão a tratamento médico de risco. A submissão ao tratamento médico de risco, que é um direito inserido, né, ao Código Civil de 2002. E aí, para isso, a gente vai no Código Civil e vamos ver o artigo 15, onde fala que não pode ser constrangido, ninguém pode ser constrangido a um tratamento médico, submeter-se, né, com risco de vida a um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. Então ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica, tá bom? Este artigo, ele leva em conceito, digamos assim, ele está presente o princípio da autonomia neste artigo, né? O princípio da autonomia, o princípio da vontade, né? Onde a vontade da pessoa é levada em consideração. Por exemplo, como a gente vê muitos e frequentemente em filmes, né? Onde a pessoa lá tem, a mocinha, né? Do filme tem ou mocinho também, tem um câncer terminal, e aí opta por não continuar o tratamento, deixar o curso da vida seguir o seu caminho. Isso pode sim, não é plena ficção não, isso pode acontecer. Se você quiser interromper o tratamento, deixar o curso da vida seguir sozinho, pode. É uma autonomia sua, uma vontade expressa sua, um direito subjetivo concedido a você. Até porque na Constituição Federal, no artigo 1º, no inciso 3, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E aí, esses tratamentos aí que visam prolongar a vida, né? O tratamento, por exemplo, do câncer, que visa prolongar a vida, porque a pessoa vai morrer, é um câncer terminal, mas visa prolongar a vida. Esse tratamento pode, de alguma forma, atingir o princípio da dignidade. Então a pessoa ela pode muito bem escolher aí um direito subjetivo dado a ela. Se ela quiser parar com o tratamento, ela para com o tratamento. Então não é ficção isso que a gente vê nos filmes, não. A pessoa pode realmente parar com o tratamento. Okay? O médico, ele não pode atuar sem autorização do paciente nesses casos mais graves, né? Nesses casos aí como eu posso dizer, é um tratamento perigoso, né? Nesses casos de tratamento perigoso em que diz aí o artigo 15 que pode, né, como eu posso dizer, risco de vida, nesses casos o médico ele não pode agir sem ter legitimação, sem a autorização do paciente, né? Visando que o paciente ele pode muito bem recusar a não se submeter a este tratamento, tá? E outra coisa, ao tomar essa decisão, para tomar essa decisão de autorizar ou não a submeter esse tratamento, ele tem que estar ciente de todos os riscos. Ou seja, o médico tem que fornecer ao paciente toda a informação detalhada sobre sua condição, sobre o seu estado de saúde, sobre o tratamento a ser observado, né? Sobre os riscos, sobre tudo, para que ele tome a decisão, né, consciente, para que a autorização seja dada cientemente, conscientemente, que a autorização seja dada ciente, de forma ciente, que o paciente esteja ciente de todos os riscos, de tudo que ele vai ser submetido. E esse fornecimento de informação, né, é dado lá pelo Código do Consumidor, onde diz, né, que uma pessoa que está vendendo o produto, ou nesse caso um fornecedor de algum serviço, no caso do médico está fornecendo o serviço, ele tem que conceder toda a informação sobre a prestação do serviço, né? Tá lá no artigo 30, não, tá no artigo 6º, no inciso 3º do Código do Consumidor, né, onde fala isso aí, que obriga o fornecedor a prestar todas as informações acerca do serviço, no caso, né, ou do produto. Aqui fala que se não tem como, né, na impossibilidade do paciente, do doente, manifestar a sua vontade, deve ter uma autorização escrita. Se ele não pode manifestar a sua vontade, deve ter uma autorização escrita para que o médico possa prosseguir com tratamento ou intervenção cirúrgica de risco, tá? E essa autorização escrita será feita por qualquer parente maior de idade ou em linha reta, tá? Ou um colateral de até quarto grau.
Se não houver tempo para isso, né, para ouvir o paciente, para tomar essas providências, se tratar de uma emergência, né, que exige pronta intervenção médica, como na hipótese da parada cardíaca, por exemplo, o profissional ele terá a obrigação de realizar o tratamento independente da autorização. Até porque o Código Penal, no artigo 146, lá no inciso 3º, lá no parágrafo 3º, desculpa, artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Penal, fala que não considera crime de constrangimento ilegal, né, não considera crime de constrangimento ilegal a intervenção médica ou intervenção cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, né? Por exemplo, no caso de transfusão de sangue, né? No caso da religião que não permite a transfusão de sangue. Por mais que a pessoa tenha lá, né, concedida a pessoa, lá pelo artigo 5º da Constituição Federal, a pessoa pode ter sua livre lá, crença, é dado esse direito à pessoa, o direito à vida sobressai neste caso de iminente risco de vida. Tá? Se estiver em iminente risco de vida, independente de autorização ou não, o médico está autorizado a fazer, né, a continuar com o tratamento, tá? Por exemplo, lá o Tribunal de Justiça de São Paulo, ocorreu isso, né, de uma jovem uma jovem que deu entrada no hospital inconsciente, ela estava inconsciente, ela necessitava de aparelhos para respirar, ela se encontrava em iminente risco de vida, em iminente risco de morte, e ela estava em estado de coma, quando foi aplicada a ela as transfusões de sangue. Então aplicou a ela a transfusão de sangue, ela estava em estado de coma, ela necessitava de aparelhos para respirar, ela estava em iminente risco de vida. E depois ela entrou, quando ela estava ciente, ela entrou por questões religiosas, né, com uma ação de reparação por danos morais movida contra o hospital e contra o médico que a salvou, alegando que preferia a morte do que receber a transfusão de sangue que poderia evitar a eliminação física. Então ela preferia a morte. Só que, de acordo com o vídeo que a gente fez, o primeiro vídeo que eu fiz hoje, né, que eu falei das características do direito à personalidade, a sua vida é um direito à personalidade, portanto ela é irrenunciável, você não pode renunciar à sua vida. Como ela estava aí em iminente risco de vida, lá pelo artigo do Código Penal que a gente viu, 146, né, no parágrafo 3º, inciso 1º, o médico estava legitimado a continuar com o tratamento com ou sem autorização. E aí então o tribunal confirmou sentença de improcedência da ação, né? Por mais que fosse assegurado pela Constituição o direito de culto, a vida sobressai a isso. Está em iminente risco de vida. Agora, se não fosse caso de iminência e risco de vida, se tivesse como o médico optar por um outro processo que não fosse transfusão de sangue, né? E ele optasse pela transfusão de sangue, né? Mesmo tendo lá não tendo, né, no caso, o consentimento do paciente, aí sim ele estaria errado, porque não estava em iminente risco de vida. Podia optar por outro método que não fosse a transfusão de sangue. Agora, em caso de iminente risco de vida, ele tem sim, porque ele fez um juramento de salvar vidas, então ele não pode ir contra esse juramento. Então, em iminente risco de vida, com ou sem autorização, vai fazer a transfusão de sangue. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não... Aí fala da resolução 1021 de 1980, né, do Conselho Federal de Medicina, os artigos 46 e 56 do Código de Ética Médica, que autoriza os médicos a realizar essa transfusão de sangue em seus pacientes, independente de consentimento, se houver iminente perigo de vida. Agora, se não houver iminente perigo de vida, puder utilizar de outro meio para salvar aquela vida, aí sim a vontade do paciente vai ser respeitada. Agora, caso contrário, como a gente já viu, não. Então, a gente termina por aqui essa parte do tratamento médico de risco,
né? E aí o próximo vídeo a gente deve falar do direito ao nome ou pseudônimo. Pseudônimo. E é isso aí, espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. E o mesmo de sempre, curta, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E qualquer dúvida, os comentários estão aí pra isso. E é isso aí, até o próximo vídeo.